Olá! Esse vídeo é um pouco diferente, a oração de hoje vai ser um pouco diferente. Às segundas-feiras, nós faremos uma espécie de oração imprecatória. Vou repetir a palavra. Imprecatória. Eu vou explicar já já o que significa e se tem base bíblica ou não. Por que eu tomei essa decisão de toda segunda-feira nós fazermos esse tipo de oração? Devido a um comentário de uma pessoa em uma dessas orações que eu estava fazendo às segundas-feiras, faltando 1 minuto para 6 da manhã aqui no meu canal, e a pessoa comentou no Facebook, se eu não me engano, porque eu também compartilho os meus vídeos e as orações no Facebook, que esse tipo de oração que eu fazia era tudo menos evangelho. Eu vou repetir. A pessoa comentou que era tudo menos evangelho. Sabe qual é o problema de muitos crentes evangélicos? Criticar algo que não compreendem. Falar de algo sem ter conhecimento sobre aquilo. Pessoal, entenda, esse vídeo aqui e as segundas-feiras vão ser uma convocação de guerra. Esse tipo de oração que nós iremos fazer às segundas-feiras é só para você, se é o seu caso, que a sua vida está uma guerra, está uma batalha. Eu cumprimento as pessoas hoje em dia falando que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sua família, os que você ama. Porque é bíblico. Na época da graça, os discípulos se cumprimentavam assim. O próprio Senhor Jesus falou para quando a gente chegasse num determinado lugar, desejar, declarar que a paz estivesse ali. Mas se aquela pessoa não aceitar, rejeitar, a paz vai voltar para quem a liberou, a profetizou sobre aquele lugar. Bem, dito isso, para ser objetivo, eu faço uma oração que é um modelo de oração imprecatória há muitos anos, que eu chamo de oração do Abre Caminhos. Por isso que, se eu não me engano, a moça lá no Facebook, por causa do nome, que nem foi eu que dei, foi um bispo, que eu trabalhei com ele muitos anos, respeito ele como homem de Deus até hoje, fazia essa oração e eu comecei a praticar também. E trouxe para o meu ministério. Aí o nome, oração do Abre Caminhos, lembra, né? O que no Brasil a gente chama comumente de macumba, de coisa relacionada a isso. Então a moça lá escandalizou. Eu quero te mostrar na Bíblia uma coisa, mas antes sobre a palavra imprecatória. A Bíblia fala sobre salmos, por exemplo, imprecatórios, que o salmista ali, lá no Antigo Testamento, pedia a justiça divina sobre os seus inimigos nas batalhas, a ira divina sobre os seus inimigos nas batalhas. E no Novo Testamento, muitos cristãos alegam que isso não pode ser feito mais, mas eu vou te mostrar no Novo Testamento. Paulo, o grande apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, fazendo uma oração imprecatória, forte, pesada, contra um endemoniado, na época da graça. O apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo da graça. Depois disso aqui, se você não concordar, tudo bem. Eu te respeito, você me respeita, mas tem respaldo na palavra. Pessoal, eu estou hoje com esses cabelos brancos aqui, com a experiência que eu tenho no evangelho aí, de alguns anos. Só pastoreando mais de 20 anos. Eu não engulo de tudo, de todo alimento que dão por aí. Eu confio na palavra. Eu procuro ensinar as pessoas dentro da palavra. Eu não sou um menino, uma criança, um novo convertido. Então, embora eu seja apenas um evangelista, um pastor, é assim que eu me considero, eu procuro, quando ensino, ensinar algo simples, mas respaldado na palavra. Então vamos lá, oração imprecatória, então, é aquele tipo de oração que pede o mal de um inimigo, a justiça de Deus sobre o inimigo, e muitas vezes uma pessoa. Sabe o que muito cristão crente não entende? A gente deve ser ovelha de Jesus, porque ele é o nosso verdadeiro pastor. Mas nesse mundo, pessoal, que é um passando por cima do outro, sabe, pessoas más, pessoas malignas, que zombam da nossa fé, que falam mal do cristianismo, nós temos que impor respeito. Você tem que ser respeitado e respeitada onde você vive, na vizinhança, no trabalho, no colégio, na faculdade. As pessoas
Tem que ver sim uma humildade, uma mansidão em você como Jesus era, mas se lembre, nós temos que ser ovelhas de Jesus. Mas nesse mundo nós temos que ser leões. Como que o Senhor Jesus era conhecido? Leão da tribo de Judá. E se nós somos cristãos, lembrando que cristão é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo, então nós temos que ser pequenos leões também. Valentes, guerreiros no dia a dia. Cá para nós, pessoal, nesse mundo fraco não vence. Você tem que ser forte. Repito, nós temos que ser ovelhas de Jesus, que é o nosso verdadeiro pastor. Mas nesse mundo nós temos que ser verdadeiros leões e leoas. Paulo, na época da graça, na sua primeira viagem missionária, aqui em Atos 13, ele estava junto com Barnabé e eles foram evangelizar, né? Em determinado lugar, nas sinagogas dos judeus ali. E João também era cooperador deles. Aí eles chegaram em determinado lugar, Atos 13, e lá tinha um falso profeta chamado Bar Jesus. E eles, pregando ali, tinha um homem chamado Sérgio Paulo, que era até uma autoridade do lugar, um homem que queria ouvir a palavra de Deus da boca de Barnabé e Saulo, que era Paulo. Mas só que aquele falso profeta, ele perturbava, ele, atrapalhava o trabalho de Paulo e Barnabé e de João que estava auxiliando eles. Aí no versículo 9, preste atenção, Atos 13, 9, todavia Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos naquele falso profeta e disse, preste atenção, época da graça, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, disse assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então aquela autoridade ali, né, que queria ouvir a palavra de Deus, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor, na verdadeira doutrina. Precisou Paulo, o apóstolo da graça, fazer uma oração imprecatória, invocando o poder de Deus ali, para aquele homem, falso profeta, que estava atrapalhando o trabalho de Deus ali, ficar cego. Sabe qual é a verdade, pessoal? Tem gente que tema macumbeiro, tem gente que tem medo de macumbeiro, mas zomba de cristão. Se lembrem, agora eu vou fazer a oração do Abre Caminhos. E toda segunda-feira, até o fundo que eu estou usando aqui é um fundo de guerra, que eu uso sexta-feira para ministrar libertação e cura. Se você quer vir para a guerra comigo, de segunda a sexta, faltando 1 minuto para 6 da manhã, a gente vai estar aqui junto. Se não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aqui no botão inscrever-se, ativa o primeiro sininho de cima, já dá o like, para que o YouTube te avise de segunda a sexta para estar comigo aqui. Só que na segunda a oração vai ser essa. A oração do Abre Caminho, para já pedir Deus para enviar anjos na nossa frente para abrir caminhos e portas. Você crê? Então vamos orar agora. A oração é forte, hein? É uma oração imprecatória. Eu sugiro você ouvir esse vídeo de novo, conferir na Bíblia, refletir sobre o que eu ensinei, fazer suas orações com mais ousadia e intrepidez. E olha, partir para a guerra, porque o nosso Senhor Jesus é um general de guerra. Lembre-se disso. Enquanto a gente estiver nesse mundo, todo dia a gente tem que travar batalhas. Essa é a realidade. Ou não é? A paz de Deus que excede todo entendimento tem que estar dentro de nós, mas aqui fora, meu amigo e minha amiga, você sabe que o mundo é cruel. Nós precisamos ser leões, como o nosso mestre, que é o leão da tribo de Judá. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Nos lava com o sangue do Cordeiro, mas que vai voltar como juiz para julgar esse mundo. O guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, nos reveste com a sua completa armadura para a guerra. Repreende, Senhor, todo mal. Confunde os nossos inimigos. Coloca um espírito de confusão no meio dos nossos inimigos. Eu te peço, Senhor,
Envia anjos, como está escrito no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Envia anjos à nossa frente, na minha frente, na frente da minha esposa, de todos que oram comigo, para abrir caminhos e portas, porque está escrito que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Que nas regiões celestes, altas e nas regiões baixas também, os espíritos malignos sejam amarrados pelo poder que é no nome de Jesus. E nós consagramos esse dia, essa semana ao Senhor e declaramos a nossa vitória. Nós ligamos aqui na terra e seja ligado no céu. Nós tomamos posse no ato de fé das bênçãos de nós, filhos que estão nas regiões celestes, porque nós estamos assentados no trono junto com Cristo. Nós tomamos posse das nossas bênçãos celestiais agora no nome de Jesus pela fé. E te agradecemos, meu Deus, por uma semana de vitória. E se você crê, diga amém. Você crê? Então pode ir para a batalha que Deus é contigo e a vitória é certa. Até o que era para dar errado vai dar certo. Porque está escrito. Eu quero requerer o cumprimento dessa palavra em nossas vidas. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então até o que era para dar errado, o que der errado vai colaborar para o teu bem também. Amém? Eu quero pedir sua ajuda logo pela manhã. Já oferta logo pela manhã para o seu dia ser abençoado. Faz uma oferta de abre caminhos aí. Se você tem um dízimo para devolver, uma oferta para dar, nem podia dar uma oferta, mas você crê. Você vai agora usar essa chave Pix que está aqui embaixo. Essa chave Pix. Saindo aqui, entra no aplicativo do seu banco já para começar o dia bem. E faça a oferta que você tiver fé de fazer. Para nos ajudar no aluguel da igreja local aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar por isso. Você crê? Então faça. Assim que terminar aqui, eu também vou deixar essa chave Pix aqui embaixo na descrição do vídeo, se você me vê pelo YouTube, e também na descrição do Facebook, se você me acompanha pelo Facebook. Eu vou deixar no primeiro comentário fixo, lá embaixo, naquela área de comentários, no YouTube. Você também pode deixar suas orações, o nome de pessoas para oração no Facebook também, nos comentários. Tá bom? É isso. Então, foi uma aula hoje, hein, de fé. Uma aula do que é oração imprecatória. E sim, na graça, Paulo fez esse tipo de oração. A gente tem que entender as coisas. A gente tem que ter a maturidade de entender que tem pessoas más. Que tem pessoas endemoniadas que o diabo usa para nos prejudicar. Então nós temos que fazer esse tipo de oração sim. Amém? Bem, que Deus abençoe os que creem. Até um próximo encontro.